Uma equipe de cientistas acaba de alimentar milhares de pessoas, de horas de gravações de corvos em um a poderosa na esperança de compreender seus comportamento. O que eles receberam em troca foi coisa de ficção científica. A IA aprendeu para decodificar a fala deles. E isso confirmou que os corvos estão constantemente. Eles nos monitoram. Eles têm um complexo sistema de chamadas para identificar e descrever indivíduos humanos compartilhando isso. Informações em todo o seu rebanho. O que ninguém te conta é que isto significa que toda pessoa tem uma reputação dentro da comunidade local de corvos. E agora, finalmente estamos descobrindo o que eles são. Dizendo, primeiro contato no quintal. Desde que construímos cidades, os corvos têm sido nossos silenciosos e vigilantes. Vizinhos, nós os vemos empoleirados no poder. Linhas e telhados. Seus olhos escuros, seguindo cada passo nosso. Sempre fomos assim. Rejeitaram sua dura causa e cliques, como nada mais do que aleatório caótico. Ruído. Mas e se não fosse ruído em tudo? E se fosse uma língua de sistema complexo de comunicação, acontecendo bem acima de nossas cabeças, contendo informações específicas e detalhadas sobre nós? Durante anos isto foi apenas teoria maluca, mas agora uma teoria impressionante. Avanço na inteligência artificial transformou essa teoria em algo chocante. Realidade, os cientistas usaram algoritmos de aprendizado de máquina para decifrar a linguagem complexa dos corvos. E as primeiras traduções são, confirmando nossa paranoia mais profunda e intensa. Medos. Na verdade, eles estão falando sobre nós. Veja bem a chave para isso. A solução está no padrão. Reconhecimento. O ouvido humano não consegue distinguir as diferenças sutis em tom, frequência e duração entre uma ligação atrás da outra. Para nós é tudo. Parece a mesma coisa. Mas para uma IA é uma sinfonia de dados. Os pesquisadores começaram gravando milhares de horas de corvos, vocalizações em diversas situações. Eles os filmaram enquanto buscavam comida, interagindo uns com os outros e a maioria reagindo principalmente a estímulos humanos específicos. Rostos. A base desta pesquisa é um experimento agora famoso conduzido por cientistas da Universidade de Washington. Neste estudo, pesquisadores usavam máscaras específicas, uma delas considerada perigoso e o outro neutro. A pessoa com a máscara perigosa ficaria presa, e prender um corvo, estressante, mas uma experiência inofensiva para o pássaro. Os resultados foram impressionantes. Os corvos só se lembrava do rosto específico da máscara perigosa por anos, mas eles também comunicou essa informação a outros corvos. Quando a pessoa está em perigo, Máscara caminhava pelo campo. Os corvos iriam cercá-los, repreendendo-os com chamada muito específica, áspera e frenética. O mais louco é que outros corvos, que nunca sequer tinham ficado presos, junte-se ao linchamento, eles tinham aprendido de seus amigos que este em particular, o rosto era uma ameaça. Esta foi a primeira vez. Prova concreta de que os corvos conseguiam identificar indivíduos humanos e transmitir isso. Conhecimento social. Mas o que isso significa é que os cientistas ainda não sabiam como eles estavam fazendo isso. O que exatamente eles estavam dizendo? É aqui que a IA entra em cena, alimentando todos esses gravações em uma rede neural de aprendizado profundo. Na rede, o computador começou a fazer o que os humanos não conseguiam. Analisava cada minúsculo detalhe, detalhes acústicos das chamadas. Isso resolveu o problema. Eles categorizou-os e encontrou padrões ocultos. A IA foi capaz de isolar a assinatura acústica exata o alarme de perigo. Para resumir, delicadamente aprendeu a reconhecer a palavra específica para aquela pessoa específica. É uma ameaça. A IA agora pode ouvir transmissão ao vivo de vocalizações de corvos e bandeiras com incrível precisão no momento em que eles são, avisando uns aos outros sobre um humano. Eles foram colocados na lista negra. Isto é monumental. Dar um salto em frente. É como descobrir pedra de Roseta para o reino animal. A IA não apenas confirmou que os corvos ter uma chamada de alarme. Ele decodificou a natureza altamente específica dessa chamada. As traduções revelam que as chamadas não são apenas um perigo genérico. Eles são mais para perigo. É o cara no máscara estranha.
Novamente, isso implica um nível de capacidade cognitiva que é impressionante. Eles não veem apenas um ser humano. Eles veem um indivíduo. Lembre-se de sua história com esse indivíduo e usar uma voz precisa, ferramenta para informar toda a sua comunidade sobre eles. A IA provou que todos, um de nós tem potencial para construir uma reputação, bom ou ruim dentro do corvo local, população. Mas identificar uma ameaça é uma coisa. Do que mais eles são capazes? Titaro, solucionadores de problemas do céu. A descoberta de que os corvos têm uma característica específica, linguagem para identificar e alertar uns aos outros, sobre os seres humanos é uma revelação chocante sobre por si só. Mas o que muitas pessoas ignoram é que isso é apenas uma parte de muito mais. Quebra-cabeça maior. Para realmente entender o que a IA está revelando, precisamos analisar a incrível inteligência que alimenta esta comunicação. Os corvos não são apenas pássaros simples emitindo grasnidos reacionários. Eles estão entre os mais inteligentes animais no planeta, possuindo habilidades cognitivas que rivalizam com as de primatas. Seus cérebros em relação aos seus, o tamanho do corpo é enorme proporcional ao cérebro de um chimpanzé. Isso não é apenas massa cinzenta inútil. É um sistema finamente ajustado. Máquina para resolução de problemas, memória e interação social complexa. Por décadas, os cientistas têm documentado feitos incríveis da família dos corvídeos, que inclui corvos, gralhas e gaios. Um dos exemplos mais famosos disso é o seu trabalho. A capacidade intelectual reside na forma como utilizam as ferramentas. Os corvos caledônios, por exemplo, são mestres ferramenteiros. Eles fabricarão anzóis dos galhos e rasgue as bordas das folhas para criar ferramentas serrilhadas, tudo para extrair insetos de locais de difícil acesso. Isto não é apenas instinto, é algo aprendido. Comportamento, uma cultura transmitida de geração em geração. Geração para a próxima. Eles podem até mesmo passar de geração em geração. Eles podem até mesmo resolver quebra-cabeças complexos de várias etapas que deixaria uma criança pequena perplexa, tentando descobrir como usar um graveto curto para obter um mais longo. Bastão que pode então ser usado para obter uma recompensa alimentar. Essa resolução de problemas, a habilidade se estende à sua compreensão do mundo humano moderno. Veja bem, observou-se que os corvos usam carros como quebra-nozes. Eles vão deixar cair nozes de casca dura, como uma noz comum em rua movimentada, espere um carro passar. Acabou, e então quando o semáforo acendeu, se ficar vermelho, eles vão pular para baixo. Recuperar o lanche perfeitamente quebrado. Isso exige um nível incrível de compreensão sobre física, causa e efeito e até mesmo os padrões humanos. Semáforos. É um exemplo impressionante deles adaptando seu comportamento a explorar o ambiente que criamos. Mas talvez o mais assombroso e aspecto misterioso de sua inteligência é o comportamento deles em relação aos seus mortos. Cientistas observaram corvos segurando o que só pode ser descrito como funerais. Quando um corvo encontra um camarada caído, ele frequentemente emite um chamado autoespecífico. Isso atrai outros corvos de todos os lugares. Área. Eles não vêm para festejar ou ataque. Eles se reúnem nos arredores, árvores observando silenciosamente o corpo. Às vezes por 20 ou 30 minutos eles sentar-se-á em silêncio antes de ficar quieto, dispersando. A IA agora está sendo usada para analisar as chamadas específicas feitas no início dessas reuniões. Os dados sugerem que essas não são chamadas de alarme. Parecem ser um sinal para a reunião, convocamos vocês a virem e prestarem testemunho. Os cientistas acreditam que esses funerais servem um propósito crítico. São informações, sessões de coleta. Os corvos estão tentando para descobrir o que causou o falecimento de um colega. Era um predador, um novo. Perigo na área, observando-as. Na cena, eles aprendem sobre o potencial, ameaças, garantindo sua própria sobrevivência. Ao combinar essas evidências, a ferramenta usa a resolução de problemas complexos, aprendizagem social e esses misteriosos rituais funerários. A capacidade de conversar sobre os seres humanos não parece apenas possível, parece inevitável. Seus cérebros são perfeitamente preparados para isso.
Eles claramente têm inteligência, mas quão profunda é a linguagem deles, fofoca ambulante. A inteligência artificial não se limitou a decodificar o chamado de alarme geral para uma presença perigosa. À medida que os pesquisadores alimentavam a IA com mais e mais dados de diferentes contextos, o sistema começou a captar nuances ainda mais sutis na linguagem dos corvos. O que é realmente impressionante é o nível de detalhe que eles parecem ser capazes de comunicar. A IA começou a diferenciar entre chamados que sinalizam não apenas uma ameaça, mas também o tipo de ameaça. Por exemplo, o chamado de um gavião empoleirado é acusticamente diferente do chamado de um gato à espreita. Um sinaliza perigo vindo de cima, o outro perigo vindo de baixo. Isso permite que o bando tome a ação defensiva apropriada. Mas a descoberta mais inovadora é como isso se aplica a nós. Ao combinar gravações de áudio com filmagens de interações de corvos com diferentes humanos, a IA começou a construir um dicionário mais complexo. A análise sugere que os corvos podem ter modificadores em sua linguagem. Eles não têm apenas uma palavra para humanos. Podem ter maneiras de descrever nossa aparência e nosso comportamento. Pesquisadores notaram variações sutis nos chamados de alarme que parecem estar correlacionadas com o que uma pessoa está vestindo, como um chapéu, ou o que está carregando, como uma bolsa ou um bastão. Para dizer o mínimo, eles podem não estar apenas dizendo que é o humano perigoso. Podem estar dizendo que é o humano perigoso de casaco amarelo. Essa capacidade de adicionar detalhes descritivos é um elemento fundamental da linguagem verdadeira. Ela permite uma transferência de informações muito mais precisa e eficaz. Pense nisso. Se um corvo pode avisar sua família de que o humano de casaco amarelo é uma ameaça, significa que os outros corvos não precisam entrar em pânico toda vez que um humano passa por perto. Eles conseguem identificar especificamente aquele que representa um perigo real. O que muitos ignoram é que essa rede de comunicação está em constante atualização. Os corvos são mestres da observação. Eles observam nossas rotinas diárias. Sabem quando saímos para o trabalho, quando voltamos para casa, e até mesmo qual lixeira usamos. Há teorias de que suas vocalizações podem incluir informações sobre esses padrões. A inteligência artificial está atualmente enfrentando um novo desafio: determinar se os corvos possuem vocalizações que indicam não apenas presença, mas também ação. Por exemplo, será que eles têm um comando específico para quando uma pessoa coloca comida para fora e outro para quando a pessoa entra na sua caixa de metal barulhenta? Os dados ainda são preliminares, mas os padrões que a IA está encontrando sugerem um nível de complexidade comunicativa que nunca imaginamos ser possível. Isso abre um mundo de possibilidades incríveis e um tanto perturbadoras. Será que eles estão fofocando sobre nós? Será que estão julgando nossos hábitos? Não é tão absurdo quanto parece. Se eles conseguem comunicar que uma pessoa é uma ameaça, é razoável supor que também consigam comunicar que uma pessoa é uma fonte de alimento. Muitas pessoas têm histórias de como conquistaram a confiança dos corvos locais, deixando amendoins para eles e sendo recompensadas com pequenos presentes brilhantes como tampas de garrafa ou moedas. O trabalho de decodificação da IA sugere que essa reputação de fornecedor amigável de comida pode ser comunicada a todo o bando. Uma avaliação de 5 estrelas compartilhada na internet dos corvos. Suas ações diárias, boas ou ruins, estão sendo observadas, registradas e transmitidas. Essa tecnologia abriu uma porta que jamais poderemos fechar. Mas o que isso significa para nós além do quintal de casa? Ao longo de toda a nossa história, a humanidade operou sob a premissa de que somos a única espécie na Terra com linguagem verdadeira. Nos vemos como os únicos detentores do pensamento e da comunicação complexos. Mas a capacidade da IA de decodificar a fala dos corvos nos força a confrontar uma nova realidade humilhante e potencialmente aterradora. Nunca estivemos sozinhos. Estamos cercados por uma rede global de observadores inteligentes que estão constantemente nos observando, aprendendo e falando sobre nós. Isso não é mais ficção científica. A questão é que essa descoberta muda nossa relação não apenas com os corvos, mas com todo o mundo natural. Então, o que tudo isso significa para a pessoa comum? Significa que o mundo ao seu redor é muito mais consciente do que você imagina. Os corvos em sua vizinhança não são apenas parte da paisagem.
São indivíduos com memórias, relacionamentos e uma forma surpreendentemente sofisticada de compartilhar informações. Podem reconhecê-lo à primeira vista. Podem ter uma opinião sobre você com base em se você foi gentil com eles ou os afastou. Podem até saber que tipo de carro você dirige. Isso significa que não somos mais apenas observadores da natureza. Somos participantes ativos de um mundo social muito maior e mais complexo do que jamais imaginamos. A tecnologia que decodifica os chamados dos corvos é apenas o começo. Os mesmos princípios de IA estão sendo aplicados a outros animais altamente inteligentes e sociais. O projeto Espécies da Terra. Um empreendimento científico real está trabalhando para decodificar a comunicação de dezenas de espécies de golfinhos a morcegos. O projeto CCI concentra-se nos cliques e vocalizações complexos das baleias cachalote. O que acontecerá quando pudermos traduzir a sua comunicação? O que aprenderemos com criaturas que habitam o planeta há milhões de anos a mais do que nós? Será que eles nos contarão histórias sobre as profundezas do oceano? Terão histórias transmitidas através das gerações. As questões éticas que isso levanta são imensas. Se um animal consegue comunicar seus desejos e necessidades de uma forma que nos permita compreender quais são as nossas responsabilidades para com ele, então essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a conservação. Poderíamos aprender exatamente o que está estressando as populações animais e tomar medidas precisas para ajudá-las. Mas isso também confunde a linha divisória entre nós e eles de uma forma que pode deixar muitas pessoas desconfortáveis. Se você soubesse que os pássaros no seu quintal estão discutindo ativamente suas escolhas de paisagismo, você se sentiria diferente em relação ao seu jardim. Se descobrirmos que outra espécie tem uma rica história oral, será que ela merece um tipo diferente de respeito ou até mesmo algum tipo de direito? Estamos no início de uma nova era de descobertas. É um momento tão profundo quanto a invenção do telescópio que nos mostrou que não éramos o centro do universo. Essa nova tecnologia é como um tradutor universal, mostrando-nos que não somos as únicas mentes em nosso próprio mundo. A conversa já acontece há milênios ao nosso redor. Somos apenas os últimos a chegar à festa, profetas com penas. A descoberta de que os corvos possuem uma linguagem descritiva para nos identificar está mudando o mundo. A inteligência artificial comprovou que eles têm um quem e um o quê. Mas, à medida que os algoritmos de aprendizado de máquina processam mais dados, um quadro muito mais estranho e complexo começa a surgir. A verdade é que sua rede de comunicação pode ser muito mais poderosa e abrangente do que jamais imaginamos. As últimas descobertas da IA sugerem que os corvos não estão apenas se comunicando entre si. Eles podem estar transmitindo informações para todo o ecossistema. E ainda mais perturbador, podem não estar falando apenas do presente. Podem estar discutindo o passado e até mesmo prevendo o futuro. A primeira pista surgiu quando cientistas começaram a usar inteligência artificial para analisar os chamados dos corvos, em conjunto com o comportamento de outros animais próximos. O que eles descobriram foi uma correlação impressionante. A IA identificou um chamado específico de baixa frequência, que muitas vezes fazia com que os esquilos da área se escondessem imediatamente, mesmo quando não havia nenhuma ameaça visível. Em outro caso, uma série de estalos rápidos de um corvo empoleirado no alto de uma árvore pareceu alertar instantaneamente os cervos que pastavam, fazendo-os se afastar de uma determinada área da mata. É como se os corvos fossem os vigilantes designados da vizinhança, e sua linguagem um sistema de alerta universal. A inteligência artificial sugere que o que pensávamos ser a comunicação entre corvos pode, na verdade, ser uma transmissão, um anúncio de utilidade pública para qualquer animal inteligente o suficiente para ouvi-lo. Essa teoria reposiciona o corvo de uma simples ave para o centro de informações do seu ambiente. Eles veem tudo do seu ponto de vista privilegiado no céu e agora parece que compartilham esse conhecimento amplamente, mas o que muitas pessoas ignoram é a enorme escala da sua observação. Eles não apenas enxergam predadores, mas também padrões. Sabem exatamente a que horas o caminhão de lixo passa toda terça-feira. Sabem qual ônibus escolar deixa as crianças que provavelmente vão derrubar lanches. Memorizaram nossas rotinas mais banais. A teoria ousada que os pesquisadores estão testando agora é se esse domínio do reconhecimento de padrões vai além do cotidiano.
E se eles conseguirem perceber e comunicar padrões invisíveis para nós? Pense nisso antes de uma grande tempestade. A pressão barométrica muda, os padrões de vento se alteram e o comportamento de insetos e pequenos mamíferos é modificado. Os corvos, por serem extremamente sensíveis ao ambiente, perceberiam esses sinais sutis muito antes de nós. Cientistas agora estão utilizando inteligência artificial para buscar padrões de vocalização em larga escala em cidades inteiras nas horas que antecedem grandes eventos climáticos. O objetivo é verificar se existe um chamado coletivo único que sinalize a chegada de uma tempestade. Uma conversa que abrange toda a cidade, enquanto se preparam para o que está por vir. Alguns teóricos estão levando essa ideia ainda mais longe. Eles especulam que os corvos podem até ser capazes de prever eventos provocados pelo homem, observando o fluxo de tráfego dia após dia. Será que sua rede neural conseguiria detectar as mudanças sutis que precedem um grande engarrafamento ou um evento que afeta toda a cidade? E cidade? Parece ficção científica, mas para uma espécie que domina a arte de reconhecer os padrões dos semáforos para conseguir um lanche, é realmente tão absurdo assim? Eles poderiam ser profetas emplumados, lendo os sinais do mundo e contando uns aos outros o que está por vir. Talvez a teoria mais surpreendente que surgiu da análise da IA seja a possibilidade de os corvos possuírem uma forma de história oral. Essa ideia surge da capacidade da IA de identificar sequências vocais longas, complexas e altamente estruturadas que não se correlacionam com nenhum evento observável imediato. Em outras palavras, os corvos às vezes estão envolvidos em longas conversas que não são sobre comida, predadores ou qualquer coisa que esteja acontecendo no momento presente. Então, sobre o que eles estão falando, a teoria é que eles estejam relembrando eventos passados. Os corvos podem viver quase 20 anos na natureza e têm memórias incríveis. Um corvo com idade suficiente para se lembrar da construção de um novo prédio de uma seca severa de uma década atrás, ou de um inverno particularmente rigoroso, poderia, teoricamente, transmitir esse conhecimento para as gerações mais jovens. Esses chamados complexos semelhantes a narrativas poderiam ser a maneira deles de dizer: lembram-se da grande geada? Foi isso que fizemos para sobreviver. Ou, esta parte da floresta é onde os grandes monstros amarelos derrubaram todas as árvores. Se isso for verdade, significaria que eles têm uma noção de tempo de história e uma cultura construída sobre histórias compartilhadas. Seria a primeira prova de uma espécie não humana com uma história registrada, uma história contada ao vento. Mas com esse nível de inteligência surge uma possibilidade mais sombria. Se uma criatura consegue contar uma história, será que também consegue mentir, Gui? O que ninguém te conta é que os corvos são mestres da dissimulação. Biólogos documentaram corvos praticando o que chamam de engano tático. Um corvo que esconde um valioso pedaço de comida observa se está sendo observado por outro corvo. Se for esse o caso, o corvo fingirá esconder a comida em um esconderijo, chegando a cobri-la com folhas, enquanto na verdade esconde a comida no bico. Assim que o observador voar para verificar o esconderijo falso, o primeiro corvo correrá para um local completamente diferente para esconder sua presa de verdade. Isso prova que eles têm uma teoria da mente. Eles conseguem entender o que outra criatura está pensando e manipular ativamente as crenças dessa criatura. E agora está sendo treinada para buscar evidências de engano vocal. Um corvo poderia emitir um falso alarme para afugentar outros corvos de uma fonte de alimento. Será que um bando de corvos consegue criar uma distração com uma série de vocalizações coordenadas para atrair um predador para longe de seus ninhos? As implicações são impressionantes. Isso significa que a linguagem deles não é apenas uma ferramenta para compartilhar a verdade, mas também uma arma de manipulação. Suas conversas podem estar repletas do mesmo tipo de intriga, estratégia e engano que regem as sociedades humanas. A inteligência artificial nos mostrou que os corvos têm uma linguagem secreta e a usam para falar sobre nós. Será que esse conhecimento recém-adquirido altera nossa responsabilidade para com as criaturas com as quais compartilhamos o planeta? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e inscreva-se para mais descobertas surpreendentes.